Que saudade de vocês, quinto ano B. Saibam que tia Bárbara estava morrendo de saudade e contando os minutos para o nosso encontro matemático. Hoje nós iremos começar o capítulo 3 do volume 1. Anteriormente, nas nossas aulas, nós finalizamos o capítulo 1 e o capítulo 2. Para aí um minutinho. Pega o material, dá uma olhadinha se tudo está atualizado. Lembrando que o nosso livro didático, nós finalizamos o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, hoje, nós iremos estudar sobre localização, operações e geometria. Todo esse conteúdo faz parte do capítulo 3. Analisando o nosso slide, a gente começa a observar esse emaranhado de números. Vocês estão percebendo que os números, cada hora, eles estão mudando e eles possuem uma função diferente. Além dos números, nós podemos presenciar também a questão de alguns sinais. Sinais esses que representam uma operação. Então vamos lá, vamos conferir o que vem de novidade nesse capítulo 3. A partir de hoje, nós vamos estudar um conteúdo que vai mudar totalmente a visão de vocês entre a matemática e a geometria. Esse conteúdo é o plano cartesiano. Peraí, tia Bárbara, o que é um plano cartesiano? Nunca ouvi falar nisso aí, tia Bárbara. Então, o plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares. Tia Bárbara, o que é uma reta perpendicular? Uma reta perpendicular é aquela que, quando se encontram, formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Então, todas aquelas retas que, quando forem se encontrar, formarem esse Lzinho, é o ângulo reto. Então, esse ângulo reto, esse encontro de retas é chamado de retas perpendiculares. Então, o plano cartesiano, inicialmente, para a gente começar a pensar como ele é formado, ele precisa de duas retas. E essas retas possuem esse ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares entre si. Quem foi o criador do plano cartesiano? Esse senhor aqui, o René Descartes, ele era um filósofo e também matemático, ele foi o criador dessa ideia. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes em 1637. Faz um tempão, né, que isso foi criado e é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Ah, tia Bárbara, como é que uma coisa lá dos anos de 1637 ainda serve hoje? Para que eu vou estudar plano cartesiano? Se isso foi muito tempo, tia Bárbara. Esse homem aqui, esse René Descartes, ele nem sabia o que era um celular naquele tempo, ele não tinha nem tablet. Para que eu vou estudar isso? Aí é que você se engana. Preste atenção o porquê é tão necessário estudar plano cartesiano. Então, lembrando que nós precisamos de duas retas que são perpendiculares, vamos observar aqui que ele já começou a ter um formato diferente. Uma reta é responsável pelas coordenadas, que é a horizontal. Ela vai se chamar de abscissa. Então, essa reta que está na horizontal, ela vai se chamar de abscissa. Já a outra reta é responsável pela coordenada vertical, ou seja, ela vai ser chamada de ordenada. Então, aqui nós temos a reta horizontal, que é representada pelo nome chamado abscissa, e nós temos a vertical, que será chamada de ordenada. Então, já sabemos três coisas. Já sabemos que um plano cartesiano precisa ter duas retas perpendiculares.
Aprendemos também que o criador, o fundador dessa ideia de plano cartesiano foi René Descartes, o grande René Descartes, que criou também a geometria analítica, que é aquela geometria que mistura os desenhos geométricos da geometria com os números. Então, conhecemos um pouquinho também sobre René Descartes e aqui nós estamos vendo como elas são chamadas, como as retas são organizadas. Uma se chama abscissa e a outra ordenada. Com isso, temos uma localização sistemática. Aí foi o que eu falei para vocês. Lembra aquela nossa ideia que nosso fundamento de plano cartesiano era uma coisa muito antiga e que ele não sabia nem o que era celular, não sabia nem o que era um tablet? Olha aí os conhecimentos de René Descartes com o plano cartesiano surgindo no nosso cotidiano. GPS, a antiga matemática na atual tecnologia. Então, você que tem em casa, você que está em casa agora, pode ver que o GPS é um aplicativo que ele se localiza tanto em celulares, em tablets. Por quê? Para que o GPS serve? O GPS, gente, que é o Sistema de Posicionamento Global, ele serve para dar as coordenadas das localizações dos lugares. Por exemplo, a gente vai para algum lugar e a gente não sabe onde aquele lugar fica. Então, hoje, quando você quer compartilhar um mapa, um endereço com alguém, simplesmente você manda aquela localização pelo Google e aquela pessoa tem as coordenadas, tem todos os pontos de referência para encontrar o local que você gostaria. E como isso acontece, tia Bárbara? Temos aqui a foto do planeta Terra e nós temos vários satélites que ficam mapeando. E para fazer esse mapeamento, eles utilizam essa ideia de plano cartesiano. Se a gente olhar aqui no tablet dessa criança, a gente começa a perceber que o encontro das ruas, das avenidas, nada mais é que um plano cartesiano. Veja só se não é verdade. Aqui, ó, nós temos dois segmentos de reta, duas retas, ó, uma na horizontal e uma na vertical. A gente aprendeu isso agorinha. Aprendemos também que para localizar é preciso que as duas sejam retas perpendiculares. E aqui nesse exemplo podemos perceber que o encontro dessas duas retas são também retas perpendiculares. Então os satélites fazem todo esse mapeamento e esse mapeamento usa a técnica de plano cartesiano de René Descartes. Então, veja como ele estava à frente do tempo dele. Vejam como os conhecimentos da matemática, eles sempre são renovados e eles sempre são fundamentais para o nosso cotidiano. Tá, tia Bárbara, a senhora já falou das retas, já falou de René Descartes, já falou da organização. Mas, afinal, como é que eu faço os pares ordenados? Então, vamos lá, retomando a nossa ideia que uma reta está na forma horizontal e outra está na forma vertical. Aqui, nós temos a representação de um plano cartesiano em malha quadriculada. Essa malha quadriculada, a gente pode observar que tem na posição horizontal alguns números e na vertical outros números, ó, aqui na posição vertical. Tia Bárbara, como é que eu vou fazer esses pares? Vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho o peão. Quando eu vou olhar esse peão, eu tenho que olhar tanto na posição horizontal quanto na vertical. Então, eu vou chegar à conclusão que esse par é formado pelo número 2 da posição horizontal e 2 também da posição vertical. Ou seja, esse par corresponde a 2,2. Mas calma que a gente vai ver tudo isso. Aqui nós temos vários brinquedos e se vocês começarem a perceber, eles estão justamente nos pontinhos, ou seja, eles estão no encontro de duas retas. Lembra que a gente viu que elas precisavam ser perpendiculares? Então, sempre que a gente for localizar um
plano, um par, no plano cartesiano, a gente precisa ter esse cuidado de fazer corretamente e de forma organizada, unindo, os ângulos, ou seja, o encontro das duas retas. Pensando sobre localização. Observe o parque de diversão representado abaixo. Aqui nós temos um exemplo de como nós organizamos os pares ordenados. O carrossel. Se a gente começar a olhar aqui o carrossel, nós iremos encontrar, primeiramente, na horizontal, ele está situado no plano P, no ponto P, e depois na vertical, no 2. Então, por isso que o par se chama P2. A casinha azul localizada aqui, primeiro olhamos na horizontal. Então, começamos, a casinha está no plano do ponto da letra M e depois ele parte para a vertical na 6, tia, ela se encontra em 2 pontos, ela está mais para o lado de cá, ela está mais para o lado do 6, então por isso que é representado através do número 6. A casinha rosa, essa daqui, certo? Ela é localizada através da horizontal da letra R e através do ponto vertical 5. Então, por isso, o seu par ordenado é o R5. O galpão, como é maior, a gente pode perceber que ele ocupa 2 quadradinhos na malha quadriculada. Então, será o R1 e o R2. A casinha amarela, essa casinha, olhando na horizontal, nós percebemos que ela está no ponto M1 na vertical. Então, assim, fica bem mais fácil de organizar os pares ordenados. Sempre iniciando da horizontal para depois olhar a vertical. Tia, se eu olhar primeiro a vertical e depois a horizontal, vai ter algum problema? Não, não vai ter nenhum problema na identificação do par também. Problematizando. Tabela de vendas. Mariane estava vendendo alguns produtos na sua lojinha. E cada vez que algum cliente ia na sua loja comprar um produto, ela registrava no computador. Então, prestem atenção como ficou essa tabela. Ela primeiro organizou através dos dias. Ela colocou todos os dias de venda, certo? E depois ela colocou o nome dos seus clientes. Vejam o nome dos clientes dela. Ela colocou Vinícius, Lara, Tiago, Mirelle, Marcos e Poliana. Então, vamos começar a observar. Olhem essa tabela de vendas de Mariane com bastante atenção. Se possível, pare o vídeo e observe. Muito bem! Começamos a perceber que essa tabela, ela também é um plano cartesiano e também podemos formar pares ordenados. Como assim, tia Bárbara? Vejam. Primeiramente, nós começamos aqui pelos dias, os dias e depois os nomes dos clientes. Se a gente começar a observar direitinho, vamos perceber que no dia 1, Mariane vendeu 2 produtos, ou seja, ela vendeu uma caixinha de tinta para Vinícius e uma lapiseira para Mirelle. Então, aqui ela tem o apoio do dia 1. Se eu olhar desse modo, eu vou ter a reta horizontal. Depois, no dia 2, ela só vendeu apenas um produto. Que produto foi esse mesmo? Muito bem, uma bolsa. Ela vendeu uma bolsa para Tiago. Já no dia 3, ela vendeu também 2 produtos, que foi para Lara, ela vendeu uma borracha para Lara e vendeu um relógio para Poliana. E no 4º dia, o que foi que ela vendeu?
ela vendeu um lápis de cor para Vinícius e um caderno para Lara. O quinto dia foi o dia que Mariane mais vendeu. Ela vendeu uma pulseira, uma bola e um caderno para Mirelle, um perfume para Marcos e uma tiara para Poliana. No sexto dia, ela vendeu um caderno de desenho para Vinícius, livrinhos para Marcos. Já no sétimo dia, ela vendeu canetinhas para Vinícius e estojo para Poliana. Vejam como foi importante organizar de forma horizontal e vertical as informações. Assim, Mariane terá todo o controle de vendas a partir dos dias e dos clientes. Entenderam? Momento Matemática em Família. Confesso a vocês que esse momento em Matemática em Família é maravilhoso. Quando vocês pegaram o material de vocês, juntamente veio um envelope branco. Nesse envelope branco, vocês poderão observar que tem uma folha com o nome Batalha Naval, assim como a minha. Esse joguinho daqui é um momento de descontração. É aquele momento de você sentar com o papai, sentar com a mamãe e colocar todo o seu conhecimento de plano cartesiano aqui, ó, no jogo. E ver quem sai melhor nessa história de jogo do plano cartesiano. Tia, eu não sei como jogar a Batalha Naval. Vou explicar rapidinho para vocês. Mas quem quiser saber tudo sobre as regras de Batalha Naval, vai conferir lá no blog do colégio, na postagem, na página de Tia Bárbara. Lá tem todas as regras e tem dicas também sobre todo o conteúdo que estudamos agora. Vejam, aqui embaixo nós temos algumas peças do material para o jogo da Batalha Naval. Aqui de um lado nós temos seu jogo e do outro jogo do adversário. Então, uma parte fica com você, vocês vão cortar aqui no meio, certo? Um vai ficar com você e o outro com seu adversário. Você vai recortar as pecinhas aqui e vai posicionar no seu tabuleiro, sem mostrar para o adversário. Do outro lado, o adversário vai ter que dizer o par ordenado, lembrando e respeitando que tem que dizer a horizontal e depois a vertical. Se ele acertar um dos pares que você localizou, um barquinho ou um navio seu, infelizmente ele ganha seu objeto. Ou seja, cada um terá uma pontuação diferente. Então, que tal um momento de conhecimento e muita diversão com a sua família? Esse aqui é um momento de, além de revisar, se divertir bastante. O nome desse jogo se chama Batalha Naval e se encontra dentro do envelope de material extra que seguiu com o material para casa. De olho nas atividades. Olha, gente, presta atenção. Se não entendeu alguma coisa, não tem problema. Para o vídeo, volta novamente para a explicação. O que não pode é ficar com dúvida. Nas atividades de vocês também, em um cantinho embaixo, tem um número de Tia Bárbara. Qualquer dúvida, qualquer interrogação, pode entrar em contato com Tia Bárbara também. Então, a atividade de hoje é livro didático. Tia, o livro didático é aquele fininho ou grossinho? Lembra que vocês sempre perguntam isso na sala? Exatamente, o livro didático é o grossinho. Nós iremos fazer da página 46 à página 49. Toda essa atividade é envolvendo os conhecimentos sobre plano cartesiano que estudamos agora. Batalha Naval, registro do momento em família. Eu vou ficar muito feliz, muito agradecida de saber que vocês estão curtindo, que vocês estão gostando desse momento que eu pensei com tanto carinho para vocês. Então, naquele momento que vocês estiverem jogando, registra esse momento em família e manda para a Tia Bárbara.
E conferir também a postagem no blog sobre o conteúdo e as regras. Sempre fica aquela duvidazinha ou aquela coisa que a gente se confunde. Então, lá no blog também eu colocarei todo o material para possíveis dúvidas. Recapitulando, nessa aula vimos situações que envolviam a localização de pontos no plano. Para resolver tais situações, conhecemos o plano cartesiano. Ele é formado pelo eixo das abscissas e pelo eixo das ordenadas. Cada ponto do plano pode ser representado por um par ordenado. Então, esse aqui é o resumo da nossa aula de hoje. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe um pensamento desse grande filósofo matemático que é René Descartes. E ele diz: não é suficiente ter uma boa mente. O principal é usá-la bem. Eu tenho certeza que vocês que estão aí em casa, vocês são extremamente inteligentes. Vocês irão conseguir fazer as atividades e vocês, só será sucesso nessas atividades de matemática. Agora, para isso, a gente precisa da sua colaboração e da sua atenção. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.